Olá, ultra fãs de Tokusatsu Animes, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao episódio 4 do Retro Animes XD em clima olímpico. Isso mesmo, pessoal, nesse ano de Olimpíada que já chegou, vamos sextar com o famoso anime de futebol Capitão Tsubasa, mais conhecido aqui no Brasil como Super Campeões, o famoso anime de futebol que marcou gerações na extinta Rede Manchete também, além de outras emissoras de televisão. Nós vamos contar sobre a história desse anime e também de um legado bem importante que deixou ao futebol japonês e também algumas referências que esse anime traz na vida real. Pois então, vamos voltar lá no passado para recordarmos esse anime de futebol que é muito legal, com o nosso túnel do tempo nesse clima de Olimpíadas de Tóquio desse ano de 2021, que começou hoje nessa sexta-feira. Pois então, abra aí túnel do tempo, é hora de voltarmos ao passado em estilo olímpico. Voa lá! E antes de começarmos esse vídeo, quero lembrar a vocês, se por acaso você aí é novo aqui no meu canal e ainda não é inscrito, pois se inscreva-se e ative o sininho para receber todas as minhas notificações e não esqueça de deixar o seu like maroto depois de terminar de assistir o meu vídeo. E também me siga pelas redes sociais e também pelo TikTok no Kiwai para ficarem conectados comigo. E também conheça o site oficial do meu canal, que é ultratokusatsuxd.web.com. Facinho você poderá pegar todas as informações do universo da cultura pop, como animes, tokusatsu, games e também filmes, séries, desenhos animados e muito mais, para vocês aí não perderem nenhuma novidade que está chegando durante a semana, beleza? Então vamos direto ao vídeo de hoje. Capitão Tsubasa, mais conhecido como Super Campeões, é uma série de mangá escrita e ilustrada por Yoichi Takahashi, que foi publicado originalmente pela Weekly Shonen Jump em 1981 até 1988, e sendo muito bem recebida aqui no Brasil e principalmente em vários outros países entre os continentes da América do Sul, a Europa e o Oriente Médio. E até na chegada do seu anime, a série passou a ser chamada aqui no Brasil de Super Campeões, em Portugal de Capitão Falcão, desde a sua primeira exibição e até hoje, desde o lançamento do remake do anime em 2018, originalmente é conhecido até hoje de Capitão Tsubasa originalmente. E o tema é focado em futebol nesse anime, que na época serviria para promover o desporto no Japão. E a produção realizou esse anime com a ajuda, o apoio, patrocínio da Associação de Futebol Japonesa, que durante o desenvolvimento do anime acabou dando muito certo. E aí, então, lá no Japão, Capitão Tsubasa acabou se tornando um sucesso instantâneo que acabou dando a esperança e principalmente o ressuscitar e a força da tão seleção japonesa de futebol. E isso é o que ajudou até hoje o futebol japonês a despertar a sua força interior. E no anime, a história é focada na seleção japonesa de futebol, principalmente do seu capitão principal, o protagonista Oliver Tsubasa, mais conhecido como Tsubasa Ozora lá no Japão. E que nesse anime é caracterizado na dinâmica do futebol, principalmente em ação fantasiosa em vários jogos, e que também o anime conta não somente a história, mas que também foca no time de futebol japonês, principalmente a seleção japonesa,
e que na época era considerada a seleção mais fraca da história do futebol. Mas que também esse anime acabou marcando uma grande geração no futebol, deixando um legado e também uma parte importante para o fortalecimento do futebol japonês. E também o anime recorda os tempos de infância do jovem e o grande jogador de futebol japonês Tsubasa Ozora, mais conhecido aqui como Oliver Tsubasa, e que estudava num colégio de futebol da Nankatsu e que durante a sua infância o colégio vivia em rivalidade com a escola Shutetsu, e que na época a Nankatsu que Tsubasa entrou e conheceu novos amigos era considerada a mais fraca do Japão e que nunca conseguia marcar um gol, nem mesmo ter muita criação no jogo. Mas aí Tsubasa, ele desde que entrou para o colégio da Nankatsu, ele acabou sendo a adição e a peça importante para o crescimento da Nankatsu, que ressuscitou graças a ele. E principalmente a escola de Shutetsu, outra escola de futebol, tinha um goleiro totalmente imbatível, conhecido como guarda-redes, chamado Genso Wakabayashi, o rival de Tsubasa, e que sempre defendia muitas bolas e não deixava nenhuma bola na rede rolar atrás de si. Pois então ele foi o único a ser subestimado pelo jovem Tsubasa, que foi o único a marcar um gol em cima de Wakabayashi, e sendo o primeiro aquele a marcar o único gol e dar forças a Nankatsu, que acabou se tornando um time bem forte. E isso acabou ganhando um grande rival. Isso também conta a parte em que o Tsubasa, quando criança, entrou para a escola da Nankatsu e acabou ressuscitando, dando força e tornando o time bem forte no Japão. E até mesmo tornando o Wakabayashi seu oponente rival no futebol. E até hoje, esse anime é lembrado como um anime bem importante no ressuscitar e também na força que deu à seleção japonesa de futebol, até mesmo os outros times japoneses no Japão. E o anime não só foca também na história da seleção japonesa, e também foca no Tsubasa, que durante sua rotina de jogador e que também foi importante para ressuscitar o futebol japonês, mostra também os laços de relacionamento de amizade que ele tem com seus amigos da Nankatsu e da seleção japonesa, e também dos seus oponentes rivais de outros times do Japão. E o anime foi exibido já no Brasil nos anos 90 na extinta Rede Manchete, que estava chegando ao ciclo de sua falência, e o anime que foi exibido foi o Capitão Tsubasa J, uma outra série da franquia do anime que mostra o time jogando um torneio juvenil de sub-20 e teve mais de 47 episódios no total. E seu anime original, o Super Campeões Two Road 2002, ele só foi primeiro exibido no Japão entre 2001 e 2002, transmitido pela TV Tóquio. E anos depois só chegou aqui no Brasil entre 2003 até o lançamento dos seus 2 DVDs, que chegou a ser lançado no mesmo ano de estreia de sua exibição aqui no Brasil, e até o relançamento dos seus 2 DVDs até 2007. E o anime original Super Campeões Road to 2002, ele foi exibido em 2 emissoras de televisão, o Cartoon Network em TV por assinatura e a TV aberta Rede TV. E esse anime foi o melhor de todos que já assisti na televisão, e que também foi o total de 52 episódios. E anos depois
o anime saiu do ar e até chegar 2018, em época de Copa do Mundo da Rússia 2018, o anime regressou à televisão e à TV brasileira com direito a remake. Capitão Tsubasa versão 2018, contando a mesma história recente da série Road to 2002, que durou de 2001 até 2002 e durou aqui no Brasil de 2003 até 2007, trazendo a mesma história e trazendo os mesmos personagens de sempre, matando a saudade de muitos fãs, principalmente os da época da Manchete e também naquela época em que ainda tínhamos programas infantis na televisão. E a inspiração que esse anime traz é relacionada também ao futebol. A série Capitão Tsubasa J é focado na categoria de base sub-20, e já a série original clássica Road to 2002 é realmente inspirada na época da Copa do Mundo Japão e Coreia do Sul em 2002. E realmente em 2018, mesmo com a realização da Copa do Mundo da Rússia, resolveram trazer de volta a Capitão Tsubasa remake do anime clássico de 2001 a 2002. E isso matou a saudade de muitos fãs, porque há tanto tempo que não via mais animes de futebol, principalmente o último anime de futebol, que é o Super 11. E a inspiração que esse anime traz também as referências da Copa do Mundo de 2002 e também referências aos jogos de futebol da categoria de futebol sub-20 e também como a realização da Copa do Mundo de 2018 trouxe de volta novamente Capitão Tsubasa com direito a remake da antiga história Super Campeões Road to 2002. E a inspiração desse anime traz também a história da seleção japonesa de futebol. E que naquela época, naquele tempo, o futebol japonês era considerado extremamente muito fraco. Então, com base da criação desse anime, ele foi criado para poder fazer a seleção japonesa dar a volta por cima e fazer dela uma equipe forte, principalmente os outros times japoneses. E isso acabou ajudando bastante, principalmente os personagens importantíssimos desse anime, que não é só o Tsubasa e também o Akabayashi, mas também além de outros personagens oponentes e rivais e amigos do próprio protagonista, que é o Kojiro Hyuga, outro dos rivais do Tsubasa, além do Genzo Akabayashi, e também o amigo de Tsubasa, o Taro Misaki. Esses foram os personagens bem importantíssimos que acabou ajudando a seleção japonesa e os outros times do Japão a se tornar a equipe mais forte. E até hoje, Capitão Tsubasa, mais conhecido como Super Campeões, ele se tornou um anime importante como um simples legado de acolher o time japonês e a seleção japonesa de futebol a poder superar a fraqueza e se tornar bem forte até hoje. Pois é, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, sextando uma sexta-feira olímpica, e já chegou os Jogos Olímpicos. Espero que tenham curtido esse vídeo hoje sobre futebol, o anime Super Campeões, o Capitão Tsubasa, como a gente costuma chamar. E espero que vocês tenham gostado, e se vocês ficaram com dúvida sobre esse anime, se ele marcou a sua época, já chegou a assistir, dúvida? Comente aí, deixe seus comentários aqui embaixo na descrição do meu vídeo. E também, se você aí é novo, não assistiu meus vídeos anteriores, não tem importância, que eu vou deixar sempre o link da descrição do meu canal aqui embaixo para vocês aí maratonarem à vontade, e compartilhe o meu canal com seus amigos do grupo do WhatsApp e também nas redes sociais de seus amigos também, para que eles conheçam meu canal e ajude a ele a crescer. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo em breve. Um forte abraço e power
Outra!